No século XX surgiram duas grandes teorias que revolucionaram a física. A teoria da relatividade geral de Einstein, que explicava melhor ainda o mundo macroscópico, e a teoria da mecânica quântica, que explicava o mundo microscópico. Embora elas tenham avançado profundamente no entendimento sobre esses dois campos, elas também criaram um grande problema. Ambas as teorias não podem estar certas, pelo menos não em suas atuais formulações, porque elas se contradizem mutuamente. O paradoxo é que, embora elas se contradigam, elas funcionam muito bem em suas respectivas áreas. Esse é um dos assuntos mais estudados pela física atual, comovendo esforços do mundo inteiro sobre esse problema. Uma das tentativas de solucionar esse problema é a proposição da teoria da gravidade quântica, uma teoria que tenta harmonizar tanto a visão relativística quanto a visão de mundo quântica. A principal variante dessa teoria tem sido a gravitação quântica em laços, e a ideia dela é um tanto quanto simples, embora complexo em certo aspecto. Segundo a teoria da relatividade geral, nós sabemos que o espaço não é algo inerte e imóvel, mas é algo dinâmico, como se fosse uma malha, a malha do espaço-tempo. Por outro lado, a mecânica quântica ensina pra gente que todo campo físico é formado por quanta, ou seja, todo campo físico é composto por minúsculas partículas. A teoria da gravitação quântica em laços basicamente une essas duas ideias, dizendo que o próprio espaço é formado por pequenas partículas em movimento. Ou seja, o espaço agora passa a deixar de ser uma mera abstração criada para identificar posições e passa a ser algo que de fato existe, algo concreto. São literalmente partículas de quanta o espaço. Assim, o espaço não seria contínuo, ou seja, ele não seria divisível a infinito. Nessa visão, o espaço seria composto por minúsculos grãos, como se fossem átomos de espaço, que estão entrelaçados entre si, formando uma rede de interações que cria o espaço concretamente. É por isso, inclusive, que o nome da teoria é Teoria da Gravitação Quântica em Laços, justamente porque esses átomos que compõem a existência do espaço estão entrelaçados entre si através do processo da gravidade. Daí se explica o nome dela. Você pode até se perguntar, mas onde é que estão esses átomos de espaço que compõem o espaço segundo essa teoria? E a resposta é simples: em lugar nenhum. Eles são o próprio espaço, eles não estão em lugar nenhum. O espaço seria criado justamente pela interação individual de gravidade entre esses pequenos grãos de partículas em movimento. Ou seja, o movimento desses pequenos grãos, desses pequenos átomos de espaço, criaria o espaço propriamente. Mais uma vez, assim como vimos na física quântica, o mundo parece ser produto de uma relação entre os objetos, e não somente a existência desses objetos separadamente. Bom, além dessa noção impactar profundamente a noção que temos do espaço, ela também impacta a noção do tempo, já que, como que a gente viu na relatividade, o espaço e o tempo constituem uma unidade. Ou seja, a noção de um tempo elementar que flui independente das coisas é abandonada aqui nessa teoria. As equações que descrevem a gravitação quântica em laços não utilizam a variável temporal. Isso não quer dizer que tudo seja imóvel. Na verdade, essa teoria diz o contrário. Toda a matéria está em constante mudança, em constante movimento quântico afetado pelo entrelaçamento dos átomos. Mas essa mudança não pode ser simplesmente ordenada em uma sucessão comum de instantes, como a gente geralmente utiliza no tempo. Ou seja, o tempo, assim como o espaço, nasce dessa relação entre os eventos quânticos, entre os movimentos dessas partículas, desses átomos que compõem o espaço. E essas ideias dessa teoria, elas quebram alguns pensamentos de senso comum que a gente tem, como por exemplo o pensamento de que o espaço contém a matéria. A teoria, na verdade, mostra o contrário. O espaço é a própria matéria. É como se a gente olhasse um lago parado, calmo e transparente. Nada parece se movimentar nele. Mas se a gente olha um pouco mais de perto, a gente vê uma dança veloz de átomos de água se movendo em meio ao lago. Mas infelizmente nada disso ainda foi comprovado. Isso tudo é apenas hipotético porque a gente não consegue verificar isso com nenhum experimento atualmente. Alguns físicos acreditam que estudar os buracos negros é a chave para comprovar essa teoria. Buracos negros são formados por estrelas que se colapsam, e a matéria dessas estrelas foi para algum lugar dentro desse buraco negro, esmagada pelo seu próprio peso, desaparecendo da nossa vista. Mas onde é que essa matéria dessas estrelas para formar os buracos negros foi parar? Se a teoria da gravitação quântica em laços estiver certa, nós temos um indício de resposta. Segundo ela, a matéria absorvida na formação do buraco negro desabaria sobre o seu próprio peso, se tornando cada vez mais densa até que o movimento dos grãos espaciais deve ter gerado uma pressão contrária que contrabalanceie o peso da matéria da estrela. Basicamente, em resumo,
as flutuações quânticas do espaço-tempo equilibrariam o peso da matéria absorvida num buraco negro, formando então no interior do buraco negro aquilo que a gente chama de estrela de Planck. A estrela de Planck é quando a matéria inteira de uma estrela se comprime tanto que chega ao tamanho ínfimo, a um tamanho de um átomo. Só que tem uma má notícia. As estrelas do Planck não são estáveis para sempre. Uma vez comprimidas ao máximo no tamanho de um átomo, elas vão se recostear e começar a se expandir de novo, o que hipoteticamente levaria à explosão do buraco negro, já que, segundo essa hipótese, os próprios buracos negros são formados por estrelas de Planck. O buraco negro seria então uma estrela, que depois de se comprimir demais, agora está se recosteando em câmera lenta. Só que isso não lembra a gente de algo, o Big Bang. Se essa teoria estiver certa, então o Big Bang pode ser na verdade um grande produto, um grande efeito desse ricochete quântico. Ou seja, de algum modo, em algum momento, toda a matéria estava imensamente condensada em um átomo primordial. Então, a força repulsiva criada pelas partículas quânticas do espaço teriam criado um grande ricochete da matéria que se expandiu onde estamos agora. Isso tudo leva a gente a pensar em quão complexa e bela é a natureza. Mesmo que a gente saiba tanto quanto a gente sabe hoje em dia, a gente ainda não está nem perto de esgotar o conhecimento total. Mas foi sempre esse desejo por saber mais, de contemplar a natureza, de contemplar a beleza nas coisas, que motivou os grandes cientistas e filósofos da história a continuar explorando e buscando a verdade. Talvez, algum dia essa hipótese da teoria quântica gravitacional seja tida como uma certeza ou então algo ridículo. Isso, somente o tempo e a busca pela verdade nos mostrará. Muito obrigado.